Subespaços vetoriais. Subespaços vetoriais. Olá! Nessa aula nós vamos trabalhar com os subespaços vetoriais. E você sabe o que é um subespaço vetorial? Então vamos entender. Subespaços vetoriais. Então seja V um espaço vetorial, então aqui ao longo da nossa aula nós vamos chamar de V um espaço onde eu já sei que eu tenho ali as 8 propriedades verificadas. E os subespaços de V que respeitam então essas 8 propriedades para um espaço vetorial serão chamados de subespaços de V. E são denotados então por W. Então aqui ao longo da nossa aula nós vamos chamar eles de W e W vai ser um então subespaço contido em V e ele pode ser também igual ao meu V. E ao nós escrevermos então que W está contido ou é igual ao nosso V, nós estamos admitindo que W pode ser, como nós falamos, também igual a esse espaço V, e a gente vai ver que esses subespaços eles têm alguns nomes específicos. Se ele for exatamente igual, eu posso então denotar ele de uma forma específica. Mas dado então um espaço vetorial V, um subconjunto W não vazio, ele vai ser um subespaço vetorial de V se ele assumir, então, duas condições principais. Então, para quaisquer U e V, então, vetores U e V de W, se nós tivermos U mais V, então a soma desses dois vetores, se elas ainda pertencerem a W, essa é a primeira verificação que a gente vai ter que fazer para saber se eu tenho ali um subespaço. E a segunda verificação é que para quaisquer escalares, que aqui nós vamos chamar de lambdas, então qualquer lambda pertencente aos reais, e para qualquer vetor U pertencente a esse espaço, esse conjunto por enquanto, né, W, se nós tivermos o nosso lambda vezes U ainda pertencente a esse conjunto W, eu posso dizer que ali eu tenho então mais uma propriedade válida para que eu possa chamar esse nosso conjunto W de subespaço vetorial. Só que a gente tem aí, então, nós falamos duas, né? Mas nós temos uma última condição ali que é fundamental. Eu preciso que o vetor nulo, ele esteja presente também nesse meu conjunto W. E aí, se eu verifico essas três condições, eu tenho ali um subespaço vetorial, que é um subespaço de um espaço maior, e o nosso espaço aqui é o nosso espaço V. Então vamos lá, vamos pensar aqui em algumas situações que nós vamos chamar ali de subespaços triviais. Então eu tenho dois subespaços triviais e eles sempre vão estar presentes quando eu analiso essas propriedades e eu verifico que ali eu tenho um subespaço vetorial. A primeira delas é a de que o meu W pode ser igual ao meu espaço vetorial V, e se ele for igual, eu tenho ali o chamado, tenho ali um chamado, né, subespaço trivial. E eu tenho um outro subespaço trivial, que é o subespaço que contém o vetor nulo. Então, se W for igual apenas a um conjunto que contém o vetor nulo, ele é um subespaço vetorial também. E esses dois subespaços, então, nós chamamos de triviais. Então, eles, né, sempre vão ser ali, vão respeitar as propriedades, tanto as 8 propriedades para espaços vetoriais, mas se eu já sei que ele é um subconjunto desse subespaço, ou melhor, desse espaço vetorial, eu posso analisar aquelas 3 propriedades, eu simplifico um pouco o nosso trabalho, e aí com aquelas 3 propriedades eu consigo saber se ele é realmente um subespaço de um espaço vetorial maior. E aí dentro desse contexto nós temos então, lá no R2, no R3, os nossos subespaços triviais. Então, por exemplo, lá no R2, né, quando eu falo R2, a gente está pensando lá no plano cartesiano, bidimensional, ortogonal, formado lá pelos eixos orientados X e Y. E eles são o que esses eixos orientados? O eixo X nada mais é do que uma reta de valores reais. O meu eixo Y é a mesma coisa. E aí, quando eu tenho o produto cartesiano entre eles, eu tenho justamente o que a gente chama de R2. Então, se eu tenho um espaço vetorial V, que é o meu R2, eu vou ter 2 subespaços triviais dentro do R2. Um deles vai ser justamente um conjunto com as coordenadas 0 e 0. Então, o ponto 0, 0 é um subespaço vetorial de R2 e o próprio R2 é um subespaço vetorial de R2. Então, é isso que a gente está chamando de subespaços triviais. E os demais subespaços que nós tivermos ali, os demais conjuntos que a gente possa avaliar como subespaço, que nesse caso, né, não vão ser triviais, mas vão ser retas que passam então pela origem do nosso plano cartesiano, eles vão ser chamados de subespaços
próprios. Então eu tenho ali, além dos subespaços triviais, eu tenho o que a gente chama de subespaços próprios. Quando a gente olha aqui, então, por exemplo, esse gráfico que nós temos na tela, olha lá, nós temos exatamente essa situação. Percebam que nós trouxemos os nossos subespaços triviais, então o nosso conjunto com as coordenadas 0 e 0 e o próprio conjunto do R2, eles são subespaços de R2, e todos os demais conjuntos que eu conseguir montar, que sejam constituídos por retas, e aí a gente tem ali no gráfico, olha só, eu tenho ali uma função, e quando eu falo reta, eu posso escrever isso em formato de função. Então eu tenho uma função f de x igual a 3x. Eu tenho uma outra função que ela é 3 vezes lambda vezes x. E eu tenho uma terceira função, então nós chamamos ela de g de x, né? E eu tenho uma terceira função que é a nossa h de x, que ela é 3 vezes x1 mais x2. Todas essas retas, elas vão ser ali para nós subespaços do R2, porque elas são, né, eu consigo pensar em propriedades, naquelas propriedades válidas para verificação de subespaços, elas todas então passam pela origem, e isso já garante então que eu tenho o vetor nulo nesses subespaços, e eu vou então poder chamar esse conjunto de retas de subespaços próprios do R2. Então, exatamente ali no nosso exemplo é o que a gente consegue, então, também visualizar. E se eu tenho, então, seja um espaço vetorial dado por V igual a R2, e agora a gente vai analisar, então, melhor esse nosso exemplo, né? Então, e seja a reta dada por W1 igual a Y igual a 3x. Então, percebam, eu estou falando que eu tenho uma reta, que ela tem a equação Y igual a 3x, e a gente pode escrever isso como função também, né? Então, f de x igual a 3x é uma reta lá no R2. Nós queremos agora, então, agora a gente vai provar, tá? Eu quero provar ou verificar. Nós vamos então fazer essa verificação se esse W1 está contido em V e, além disso, eu quero saber se ele é um subespaço de V. Então, como que eu faço na prática essa verificação? É o que a gente vai comentar aqui. Então, o que nós falamos? Nós temos então, vamos pensar aqui de forma bastante ampla para a gente entender bem a história, né, do subespaço, que é o tema principal aqui da nossa aula. Eu tenho um grande espaço vetorial que já foi analisado. Esse espaço a gente chama de V. E eu tenho dentro desse grande espaço vetorial, eu tenho conjuntos, diversos conjuntos. Esses diversos conjuntos, eles só vão ser subespaços se as operações que eu faço com os elementos desses subconjuntos continuam dentro dos próprios subconjuntos. Então eu preciso fazer essa verificação. E como esses conjuntos já estão dentro desse grande espaço vetorial, eu não preciso fazer aquela verificação com as 8 propriedades. Eu posso fazer? Posso, mas eu não preciso. Eu posso facilitar um pouco a minha abordagem aqui de cálculo. E nós vamos ter que verificar, então, basicamente, 3 coisas. Então, a gente vai fazer isso aqui exatamente na nossa verificação. Então, a primeira dessas coisas que nós vamos verificar, normalmente talvez a mais fácil ali de nós verificarmos, é se o nosso vetor nulo, se ele pertence a esse conjunto. Aqui o nosso conjunto a gente está chamando de W1, tá? Então, por enquanto, ele é um conjunto do meu espaço vetorial V. Se as propriedades forem válidas, eu vou poder falar que ele é um subespaço de V. Então, meu W1, eu vou verificar ali essas 3 propriedades, eu vou começar aqui passando ali pelo vetor nulo. E aí, quem que é o vetor nulo lá no R2? Porque a gente está lá no R2, então meu espaço vetorial V é o R2, eu estou considerando que esse W1 é um conjunto formado por retas do tipo 3 vezes x, e eu tenho ali, então, que verificar se o meu W1 está contido em V, e além disso, se ele é um subespaço de V. Quem que é um vetor nulo quando eu penso em retas? Quando eu penso no R2 especificamente? Um vetor nulo é exatamente um vetor que passa pela origem. Então, se todas essas retas que são construídas exatamente seguindo esta função aqui, então as retas têm que ser 3 vezes alguma coisa de x. Então, se elas forem 3 vezes alguma coisa de x e elas passam pela origem, eu já verifiquei que esse meu conjunto contém o vetor nulo. E aqui no nosso caso, a gente consegue então visualmente enxergar isso, né? Então, quando eu pego a minha reta f de x igual a 3x, a primeira coisa que a gente vê, e se eu substituir valores, é que ela passa exatamente pela origem lá do R2. Então, essa primeira etapa aqui já está verificada.
Só que além disso, nós precisamos verificar então outras duas propriedades. Então, como eu falei, agora não são mais as 8, eu tenho que fazer só 3 verificações. A primeira delas, que vai ser a primeira coisa que a gente vai verificar aqui, é que se eu pego então 2 vetores desse conjunto W1, se eu somar eles, se eles ainda continuam pertencendo a W1, certo? Então, o que a gente sabe? W1 é um conjunto formado por retas do tipo 3 vezes alguma coisa de x. É o que nós sabemos. O que são essas alguma coisa de x? Eu posso chamar, então, por exemplo, de x1 uma delas e de x2 a outra. E eu posso fazer, né, se eu somar x1 mais x2, o que eu vou obter? Eu vou obter uma outra função, que aqui a gente chamou de h de x, que ela vai ser 3 vezes x1 mais x2. E quando eu olho, então, aqui para o gráfico desse nosso h de x, a gente percebe que, então, ele ainda é escrito como 3 vezes alguma coisa, portanto, ele está em W1, e ele também passa lá pela origem do meu plano cartesiano. Então, essa primeira verificação, e ela está aqui embaixo, tá? Então, se eu tenho ali, ó, x1, y1, então elas pertencem exatamente ali ao nosso W1. E eu posso escrever, então, essas informações exatamente seguindo essas coordenadas. Eu preciso verificar se, e aí se eu tenho, né, então, um vetor, aqui a gente, né, espaço vetorial, tudo a gente pode chamar de vetor, mas a gente sabe que nós temos coordenadas de pontos. Então, se eu tenho esse ponto, que é também ali para nós um vetor, com coordenadas x1 e y1, eu tenho um outro com coordenadas x2 e y2, e eu somo eles na coordenada x, o que eu vou encontrar? Vou encontrar que o meu par ordenado vai ser x1 mais x2. Se eu somo eles na coordenada y, essa coordenada y vai ser y1 mais y2. E eu também, então, posso escrever aquela nossa equação de reta como lá, olha a nossa soma. Então, y1 mais y2 igual a 3x1 mais 3x2, e eu coloco o 3 em evidência e eu tenho, então, que isso é 3 vezes x1 mais x2. Então, isso que a gente está fazendo aqui nessa etapa, deixa eu ver se eu consigo colocar uma chave maior aqui, isso. Isso que a gente fez nessa nossa etapa é justamente pensar nessa verificação, que a gente vai dar um outro check aqui, vou até colocar em azul também o nosso ali do trivial, e a gente faz a verificação algébrica, só que aqui, quando eu marquei no gráfico, a gente também estava fazendo a verificação geométrica. Então, eu posso usar ali as duas abordagens, então, ou algebricamente ou geometricamente, para fazer essa verificação. E a gente tem que fazer agora a nossa última verificação, que é, então, analisar a nossa terceira propriedade, e ela diz o seguinte: então, para qualquer lambda pertencente aos reais e para qualquer u pertencente a W1, eu tenho que ter que o meu lambda u precisa continuar pertencendo a W1. E aí, se nessa última propriedade estiver tudo certo, eu vou então poder dizer que aquele W1, além de um conjunto de V, ele é um subespaço de V. Tá? Então, e a gente vai exatamente agora fazer essa outra verificação. Então, quando a gente vai fazer essa outra verificação, nós vamos ter, então, ó, já verificamos ali a soma, agora eu preciso verificar a multiplicação por um escalar, certo? E o que nós sabemos? Então, nós sabemos que os elementos desse conjunto W1, eles são do tipo 3 vezes alguma coisa, certo? E nós sabemos também que os vetores desse conjunto W1, eles são coordenadas. Então, eles são do tipo x1, y1, do tipo xy. Eu posso chamar ele da forma que eu quiser, mas sempre eu tenho coordenada x e coordenada y. Poderia chamar, né, de x2, y2, x3, y3. Eu tenho ali infinitos vetores dentro desse conjunto. E aqui a gente vai chamar simplesmente ele de xy. Então, eu sei que eu posso escrever que y é igual a lambda vezes o meu 3x, e eu consigo colocar esse 3 em evidência, portanto, meu y é igual a 3 lambda vezes x. Ou seja, eu já consegui enxergar algebricamente que esse resultado é um elemento de W1, ele é do tipo 3 vezes alguma coisa, aquele lambda é simplesmente um escalar que está ali multiplicando. Quando eu pego esta nossa função aqui, essa nossa, né, ela é uma função e é a nossa propriedade, e eu coloco ela lá no nosso gráfico, eu posso chamar então ela de função, aqui a gente chama ela de g de x, e eu sei então que g de x é igual a 3 lambda vezes x. E aí eu vou tentar ver quem é essa reta, quem que é a reta 3 lambda vezes x. Ela é essa reta que a gente tem aqui, tá? Então, ela está só sendo multiplicada ali por um escalar, mas eu continuo tendo uma reta que passa pela origem do meu sistema, ou seja, ela também cumpre as condições que a gente tinha que verificar.
E a gente já sabe que o vetor nulo pertence a W1, a gente já fez ali o nosso comentário geométrico na tela anterior, aqui a gente tem ele algébrico, então o ponto 0, 0 pertence a W1 porque eu consigo verificar facilmente que 0 vezes, né, então lembrando sempre que a gente tem, né, y igual a 3x e como eu quero verificar o ponto 0, 0, eu sei que 0 vezes 3 vezes 0 vai ser igual a 0 igual a 0. Então, a minha equação funciona quando eu uso o ponto 0 e 0. E, portanto, o meu vetor nulo pertence a esse conjunto. Ou seja, agora eu posso dizer que W1 é um subespaço vetorial de V. Então, a gente fez todas as verificações, e aqui no caso todas são 3, né? Então, verifiquei ali que o vetor nulo pertence a esse conjunto, verifiquei que quando eu somo elementos desse conjunto eu continuo dentro do conjunto, e verifiquei que quando eu pego um escalar e multiplico por um vetor desse conjunto, eu continuo dentro desse conjunto. Então, se isso acontece, eu tenho ali um subespaço vetorial, e ele é um subespaço vetorial próprio, né? Ele não é trivial, porque ele não contém só o vetor nulo, ele não é todo R2, porque, né, eu teria que ter outras condições para cobrir o espaço vetorial R2 inteiro, mas ele é, né, formado por essas retas e ainda é um subespaço vetorial. E com isso, a gente consegue então ir analisando os nossos espaços e subespaços vetoriais. Então agora nós vamos considerar que nós temos um sistema de equações lineares, um sistema linear homogêneo. E o nosso sistema então ele é da forma, tenho ali 3 equações, as minhas equações são 5x mais 4y mais z igual a 0, a segunda menos x mais y mais z igual a 0 e a terceira equação x mais 3y menos z igual a 0. Então tenho 3 equações, 3 variáveis e ele é um sistema homogêneo porque ali depois dos sinais de igual eu tenho apenas zeros. E eu consigo colocar esse sistema na sua forma matricial. Então, quando eu coloco ali na forma matricial, eu vou ter uma matriz com coeficientes, ela é uma matriz de ordem 3, né? Ela tem 3 linhas e 3 colunas, e eu tenho então também um vetor de variáveis, aquele meu vetor ele tem 3 linhas e uma coluna, e eu tenho um vetor dos termos independentes, que ele é um vetor apenas de zeros, né? Então eu tenho ali um vetor nulo, que também tem 3 linhas e uma coluna. E nós vamos procurar então, dentro do nosso espaço vetorial do tipo M3 por 1, o espaço, né, que é o espaço das matrizes coluna de 3 linhas e apenas uma coluna, aqueles vetores que satisfazem a relação da nossa equação 1, então do nosso sistema de equações lineares, ou seja, né, vou ter ali os vetores solução do meu sistema. Então eu vou ter que procurar dentro desse conjunto de vetores solução se eu posso chamar esse meu conjunto de subespaço vetorial. E nós vamos precisar então identificar se o conjunto dos vetores solução é um subespaço do meu conjunto M3 por 1. Então M, conjunto das matrizes, do tipo 3 linhas, uma coluna. Então a abordagem ela continua sendo exatamente a mesma. Eu vou tomar 2 vetores pertencentes a esse conjunto de vetores solução, vou verificar se a soma entre eles continua pertencendo ao conjunto de vetores solução. Depois disso, eu vou ter que verificar se a multiplicação de um vetor solução por um escalar continua fazendo parte desse meu conjunto de vetores solução. E por fim, nós vamos então analisar se o nosso vetor nulo também faz parte desse conjunto de vetores solução. E aí, se essas 3 condições forem verificadas, nós vamos poder dizer que o conjunto de vetores solução é um subespaço de M3 por 1. Então, do conjunto de matrizes do tipo 3 linhas e uma coluna. Para a gente fazer essa verificação, eu vou ter que trabalhar algebricamente. Então, eu vou ter que saber quem que são vetores desse nosso conjunto, como que eu somo esses vetores desse conjunto, como que eu multiplico por um escalar e quem que é o meu vetor nulo. E a gente vai começar, então, pensando. Vamos montar aqui 2 vetores quaisquer do tipo M3 por 1, a gente vai pegar um escalar também e a gente vai fazer, né, vamos montar essas operações. Então, olha lá, quem que são vetores do tipo M3 por 1? Vetores quaisquer. Então, eles são vetores coluna, que tem 3 linhas e uma coluna. Então, um desses vetores, esse aqui pode ser o nosso U, ele é o vetor com elementos x1, y1 e z1. Esse aqui pode ser o nosso V, ele é um vetor com coordenadas x2, y2 e z2. Então, montei 2 vetores quaisquer desse conjunto.
o nosso lambda, nosso escalar, é um escalar qualquer pertencente ao conjunto dos reais. E aí nós temos então que somar esses elementos, mas eles têm que ser então elementos do nosso conjunto de solução. Então olha só, eu preciso pegar então a matriz dos coeficientes e eu preciso multiplicar ela pela soma desses vetores e eu tenho que encontrar como resultado um vetor nulo. Certo? Porque é isso que aquele nosso conjunto de solução, ele permite que a gente escreva. Eu sempre vou estar trabalhando em um sistema que é um sistema de equações homogêneo, certo? E aí quando nós fazemos isso, olha só, o que a gente sabe da teoria de multiplicação de matrizes ou das nossas coordenadas aqui que nós podemos somar? Então nós podemos aplicar uma das propriedades lá da nossa multiplicação de matrizes e aqui quando eu tenho então, por exemplo, esses vetores sendo somados aqui nas nossas matrizes, eu posso aplicar ali uma distributiva. Então eu posso falar que a minha matriz dos coeficientes está multiplicando o primeiro vetor, mais a minha matriz dos coeficientes está multiplicando o meu segundo vetor, olha só. E eu tenho então uma soma dessas duas partes. Só que aqui nesse primeiro resultado, eu vou fazer um risco bem em cima dele. Isso aqui é igual a zero, na verdade ele é igual a um vetor nulo com coordenadas 0, 0 e 0. Certo? Então nós sabemos que ele tem exatamente o mesmo formato do nosso sistema de soluções. E esse outro aqui também. Isso aqui também é um vetor nulo, então com coordenadas 0, 0, 0. E por isso que eu escrevo então aqui que isso é igual a um vetor de zeros mais um vetor de zeros, e um vetor de zeros mais um vetor de zeros, né? Um vetor nulo mais outro vetor nulo é o próprio vetor nulo. E aí a gente mostrou então a primeira propriedade. Então se eu tenho dois vetores nesse espaço de soluções e eu somo esses vetores, eu ainda continuo dentro do meu espaço de soluções. Aí a gente vai fazer agora para o nosso lambda ou por um escalar qualquer. Então agora nós vamos fazer a nossa segunda verificação, que é justamente analisar se eu posso pegar um escalar qualquer, um valor qualquer pertencente ao conjunto dos reais, multiplicar por um vetor e esse resultado ainda tem que estar dentro do nosso conjunto de solução, que é aquele conjunto onde eu vou obter vetores do tipo M3 por 1 e vou sempre chegar ali naquele vetor nulo quando eu faço essa comparação. Então aqui no nosso caso, nós temos que pegar de novo a nossa matriz dos coeficientes, eu vou ter que multiplicar um escalar qualquer pelo meu vetor U, por exemplo, né? Então nós chamamos justamente U de x1, y1 e z1, e aqui só para a gente prestar atenção, né? Então o nosso K pertence aos reais, então ele continua sendo um valor qualquer dentro do conjunto dos reais, e quando eu faço isso, então lá das propriedades de matrizes, então quando eu multiplico uma matriz por um escalar, eu sei que esse escalar ele pode estar então no meio dessa multiplicação, ou eu posso mover ele para primeira parte, como a gente fez aqui, né, antes da multiplicação dessas duas matrizes, e foi justamente isso que a gente fez aqui, só que aqui, de novo, eu caio naquela situação igual a gente viu ali anteriormente. Esse resultado aqui, ele vai direto, né, ele vai ser igual a um vetor nulo, que é um vetor com coordenadas 0, 0 e 0. Então, eu sei que eu posso escrever isso como K vezes o vetor de zeros e um escalar qualquer vezes um vetor de zeros continua sendo um vetor de zeros. Então eu consegui verificar ali que essas duas propriedades, né, então tanto a soma desses dois vetores continua me levando a um vetor de zeros, que é parte do meu conjunto de solução, e quando eu multiplico um escalar por um vetor qualquer desse conjunto, eu continuo dentro desse conjunto, porque eu continuo sendo levado a esse vetor de zeros, então eu continuo dentro ali do meu conjunto de solução. Então logo, o produto de uma constante por uma solução ainda é uma solução. E o vetor nulo, ele sempre vai ser solução desse nosso conjunto, pois todo o sistema de equações lineares homogêneo, ele admite a solução trivial. Então, só por ele ser um sistema homogêneo, eu já sei que ele admite a solução trivial, que é um vetor nulo, que é um vetor com coordenadas 0, 0 e 0. E geometricamente, então, nós conseguimos analisar esse conjunto por meio da interseção por três planos. Então, quem que são aquelas equações que nós temos lá no nosso sistema? São três planos. A primeira equação é o primeiro plano, a segunda equação é o segundo plano e a terceira equação é o nosso terceiro plano. E nós vamos conseguir analisar, então, também geometricamente. Então, quando eu jogo exatamente lá no GeoGebra ou em um outro software de geometria dinâmica essas três equações, eu consigo encontrar
exatamente esses três planos e eu consigo encontrar a interseção desses três planos. Então a gente tem aqui na nossa tela essa imagem, tá? A gente observa, a gente já vai colocar aqui também a imagem do GeoGebra, mas a gente observa que nós temos aqui um plano em vermelho, tem um plano em azul e um outro plano meio amarelo aqui, e eles estão se interceptando e a interseção deles são duas retas, eu vou marcar aqui bem pequenininho, são duas retas ali que passam pela origem do sistema. E, na verdade, todo o meu plano ali, ele passa também pela origem do sistema. Olha só, quando a gente joga aqui para o GeoGebra, o que eu vou encontrar? E eu consigo rotacionar aqui essa estrutura e aí a gente enxerga melhor, a gente consegue enxergar a nossa terceira reta aqui também, que lá na nossa imagem ela não estava visível. Olha só, o plano nosso plano em azul, ele está aqui representado. O nosso plano, tem aqui ó, um plano em azul, um plano num amarelinho, um plano aqui no vermelho. Eu tenho a interseção, pedi a interseção entre os três e eu tenho exatamente ali as três retas de interseção. Todos os planos e todas as retas passam pela origem do sistema, que é lá pelo nosso ponto 0, 0, 0. E eu tenho que, então, as três propriedades foram verificadas e eu tenho ali, então, o que a gente pode chamar de subespaço vetorial daquele conjunto de solução que é do tipo M3 por 1. Então, a gente fecha ali a nossa análise do nosso subespaço vetorial. Interseção de subespaços. Então, analisar se existe uma interseção de subespaços é bastante similar a analisar a interseção entre conjuntos, porque na verdade, né, se a gente for pensar, eu estou analisando o tempo inteiro conjuntos, só que eles têm ali aquelas propriedades que fazem com que eu possa chamá-lo de subespaço. Então, sendo assim, nós precisamos verificar se existem elementos em comum entre esses conjuntos. Então, um subespaço sempre vai conter o vetor nulo. Isso a gente já sabe. Sempre, né, para ser subespaço, eu preciso ter essa garantia. E dessa forma, então, se nós queremos demonstrar que a interseção entre dois subespaços, então dois subespaços quaisquer, U e W, que são subespaços de V, continua sendo, então, um subespaço de V, então, será que essa interseção continua sendo um subespaço de V? A primeira coisa que eu vou precisar verificar é se esse subespaço contém o vetor nulo. Então, aqui a gente vai fazer justamente essa análise. Então, se eu tenho um espaço vetorial V e W é um subconjunto de V, nós vimos que é necessário demonstrar, então, três condições fundamentais para que W seja considerado um subespaço de V. Então, para quaisquer U e V pertencentes a W, eu vou ter que verificar se U mais V continua pertencendo a W. Para quaisquer lambda pertencente aos reais, eu vou ter que verificar se lambda vezes U continua pertencendo a W. E para qualquer vetor nulo pertencente a W, eu vou ter que verificar se esse vetor nulo, né? Na verdade, para qualquer vetor nulo pertencente a V, eu vou ter que verificar se esse vetor nulo continua pertencendo a W. E essas são as três condições principais. E aí, para a gente analisar a interseção, a gente vai enunciar um teorema e a gente vai poder usar esse teorema. Então, dado dois subespaços vetoriais, U e W, de um espaço vetorial V, a interseção U com W ainda vai ser um subespaço de V e a gente vai mostrar isso justamente agora, porque nós vamos usar então o nosso teorema para provar, né, para demonstrar que eu ainda continuo tendo ali um subespaço, mesmo que eu tenha, então, essa interseção. Então, aqui agora, nós vamos supor que nós temos dois subespaços do R3. Então, eles vão ser subespaços que estão ali construídos dentro do R3. E esses subespaços, então, vão ser... O primeiro deles vai ser o subespaço do tipo U. E ele tem, então, coordenadas x, y, z, que pertence ao R3, tal que x igual a 0. Então, qualquer elemento desse subespaço é do tipo x igual a 0. E é, então, construído por planos que passam ali pela origem do nosso sistema, mas eles são planos, então, do tipo ZY. Então, quando eu tenho x igual a 0, a gente percebe, ó, o nosso eixo x está aqui, e eu tenho aqui o eixo y, e aqui a gente não está enxergando, mas eu vou fazer aqui, vou marcar aqui em cima do nosso plano em vermelho, fazer um pontilhado rapidamente aqui. Esse aqui seria o nosso eixo z. Tá? E o nosso plano, então, ele é um plano, como eu falei, YZ, porque o meu x é igual a 0.
E eu tenho um outro subespaço, que é o meu subespaço W, que ele também tem coordenadas do tipo x, y e z, pertencente ao R3, só que ele é agora escrito, então, né, as funções dele, os vetores dele são do tipo z igual a 0. Então, são exatamente ali planos do tipo x, y, que é aqui o que a gente consegue enxergar nessa nossa segunda imagem, tá? Então, esse nosso plano em vermelho, ele representa o nosso subespaço U, esse nosso plano em verde, ele representa o nosso subespaço W. Então, antes de nós analisarmos essa interseção, e a gente quer saber se a interseção é um subespaço de V, nós vamos entender então um pouco quem são esses planos. Então, nós já fizemos essa análise rápida, essa análise gráfica, tá? Então, só para a gente aqui recordar, aqui eu tenho o meu subespaço U, aqui eu tenho o meu subespaço W. Os elementos desse subespaço são exatamente deste tipo, com essa cara geometricamente, tá? E é eles que nós vamos analisar. Por que é interessante a gente visualizar isso? Porque nós queremos justamente entender quem é a interseção entre eles. E a interseção entre eles é pensar o que acontece quando esses planos se interceptam, quando eles, né, têm ali uma relação, né, quem são os pontos que são comuns tanto ali para o meu plano, né, meus planos escritos com esse formato em vermelho, quanto para os meus planos escritos nesse formato em verde. É justamente isso que a gente está procurando. Geometricamente, se eu coloco esses dois gráficos um sobre o outro, a gente vai encontrar essa reta que está aqui em azul. Então, eu tenho uma reta que é comum a esses dois subespaços e eu vou ter que analisar, então, se justamente esse resultado continua sendo um subespaço. E é essa reta, então, que a gente analisa quando quando eu procuro quem é a interseção de U com W e se U com W é ainda um subespaço. Então, será que essa reta ainda é um subespaço do meu espaço vetorial V? É essa que é a nossa pergunta. Então, eu tenho essa reta de interseção exatamente ali na interseção desses dois subespaços. E se nós formos analisar essa reta, eu vou conseguir verificar que essa reta, ela cumpre as três condições para subespaços vetoriais. Então, se eu pegar dois vetores escritos nesse formato dessa reta, eu vou continuar escrevendo essa reta. Se eu pegar um escalar multiplicando por um vetor dessa reta, né, escrito com esse formato dessa reta, eu ainda vou ter um elemento desse subespaço dessas retas de interseção que passam pela origem, e como ela passa pela origem, eu ainda posso dizer que essa reta pode ser escrita como um vetor nulo. Então, dependendo ali das coordenadas, a coordenada aqui no caso seria 0, 0, 0, para eu verificar que ela, então, que o vetor nulo também pertence a esse conjunto. E com isso, então, eu vou poder dizer que esse resultado, percebam que aqui a gente está pegando um exemplo, tá? Mas eu vou poder dizer que esse resultado, ele me mostra que aquele teorema que nós acabamos de enunciar, onde eu digo, olha, toda interseção entre subespaços ainda é um subespaço, está funcionando. Então, meu teorema, né, colocando ali um pouco na prática o que o teorema diz, a gente pega um exemplo aqui e a gente consegue ver que realmente isso funciona. Então, olha só, eu vou jogar aqui esse nosso gráfico lá no GeoGebra, tá? Porque lá no GeoGebra a gente consegue visualizar bem quem são essas retas, ele nos ajuda, então, realmente a visualizar cada um desses conceitos que nós estamos escrevendo. Então, percebam que aqui nós temos, né, nós falamos ali que os nossos subespaços são construídos ali por esses planos do tipo x igual a 0, que é aqui o nosso em vermelho, ó, consigo habilitar e desabilitar ele, e eu tenho ali o nosso plano em verde, que são os planos do tipo z igual a 0. Aqui no GeoGebra a gente consegue, né, rotacionar, visualizar melhor. Se eu quiser ampliar alguma parte ali do meu plano, ou reduzir, né, ou afastar, a gente consegue então estar ali trabalhando com ele de forma visual. As nossas imagens ali, elas estavam ali também nos ajudando bastante a visualizar ali esse nosso conceito, mas aqui no GeoGebra a gente consegue ainda fazer essas manipulações. Aqui o exemplo é simples, mas eu sempre sugiro que você use o GeoGebra ou outro software de geometria dinâmica que você queira, que você prefira, quando você tem uma estrutura algébrica que você consegue visualizar geometricamente. Então agora nós vamos trazer
mais um teorema. Então, nós vimos ali o teorema que diz da interseção entre subespaços e agora a gente vai falar da soma de subespaços. Então, de acordo com Anton, na obra dele de 2006, mas nós temos outras obras que também vão trazer exatamente o mesmo teorema, se eu tenho ali subespaços do tipo W1, W2 até WR, então R subespaços, e eles forem então subespaços de um espaço vetorial, então a interseção desses subespaços também será um subespaço do nosso espaço vetorial V. Então o que o Anton traz para nós é que eu não preciso ter interseção apenas de 2 subespaços, eu posso ter uma interseção de R subespaço, uma quantidade que eu queira de subespaços, e essa interseção ainda é um subespaço vetorial. Soma de subespaços. E aí a gente parte para a soma de subespaços. Então, a soma de subespaços também pode nos levar a importantes resultados algébricos e também geométricos. Então, nós vamos definir o conceito de soma para que, na sequência, nós possamos pensar nessa soma como um subespaço vetorial de um espaço vetorial maior. Então, se eu tenho ali 2 subespaços vetoriais, U e W, de um espaço vetorial V qualquer, nós vamos definir a soma de U e W como? Então, eu vou ter um conjunto que vai ser, então, U mais W, e ele vai ser, então, um conjunto formado por vetores do tipo U minúsculo mais W minúsculo, então vetores desses subespaços vetoriais, onde U é um vetor do subespaço U e W é um vetor do subespaço W. E se eu sei, então, somar subespaços, aí a gente parte, então, para o teorema. Então, sejam U e W subespaços de um espaço vetorial V, então o meu conjunto U mais W é um subespaço de V. E além disso, eu ainda posso dizer que a união de U mais W está contida na soma de U mais W. E é isso que a gente vai analisar agora, pensando ali na verificação, na demonstração desse teorema e como que a gente pode então mostrar que eu tenho que essa soma ainda é subespaço. Então, primeira coisa que a gente tem ali que analisar, né, é que a soma é um subespaço. Então, antes, né, de nós falarmos da união, nós estamos falando da soma. Para eu saber se eu tenho que uma soma, que esse conjunto, tá? É aqui que é importante. Esse conjunto soma ainda é um subespaço, eu vou ter que analisar se os elementos desse conjunto, quando somados, ainda ficam dentro desse conjunto. Se eu multiplico por um escalar os elementos desse conjunto soma e eu ainda estou dentro desse conjunto soma, e se nesse conjunto soma eu tenho o nosso elemento neutro. O elemento neutro talvez seja a parte mais fácil, porque são subespaços vetoriais. E a gente vai começar justamente por ele, né? Então, se eu tenho subespaços vetoriais, os subespaços já têm o elemento neutro. E quando eu somo elemento neutro com elemento neutro, eu encontro um elemento neutro. Então, a soma dos subespaços contém, com certeza, um elemento neutro. Então, primeira verificação, como eu falei, a mais fácil aqui para nós. A segunda é justamente, né, somar elementos que estão no conjunto soma. Então, olha só, quem que são os elementos que estão nesse conjunto soma? Eu chamei esses elementos, né, esses vetores de x1 e x2. E eu sei que eu posso, então, cada um desses x, que são elementos do conjunto soma, eles são elementos do tipo UJ mais WJ. Por quê? Porque os elementos de U, ó, esse UJ pertence ao subespaço U e o meu WJ pertence ao subespaço W. Então, quando eu pego elementos de cada um desses conjuntos e somo, eu encontro um elemento do conjunto soma. E por isso, então, que os elementos do conjunto soma nós estamos chamando de X e eu coloquei 2 elementos quaisquer. Então, chamei aqui de X1 e X2. E nós, então, aqui só definindo ali o que a gente acabou de escrever, né? E eu quero, então, somar esses elementos. E aqui a gente vai fazer, na verdade, a soma junto com a multiplicação por escalar, tá? Então, a gente vai facilitar um pouco a nossa parte dos cálculos, diminuir a quantidade de cálculos que nós precisamos, então, resolver para analisar essa demonstração. Então, eu vou somar e já vou multiplicando uma parte dessa minha soma por um escalar. Então, eu sei que eu tenho um escalar lambda qualquer, que pertence ao conjunto dos reais, e
eu quero verificar também que se quando eu multiplico um vetor qualquer do conjunto soma multiplicado por esse escalar, se esse resultado ainda faz parte do meu conjunto soma. Então, olha só o que nós fizemos aqui. Eu vou verificar, então, se x mais 1 mais lambda vezes x, se x1 mais lambda vezes x2 ainda é parte do meu conjunto soma, tá? Então, o x1, nós sabemos que ele pode ser escrito, ou melhor, tudo isso, né, pode ser escrito como U1 mais W1 mais lambda vezes U2 mais W2. Por quê? Porque cada um desses elementos são somas de elementos do subespaço U com o subespaço W. Então, o meu x2, da mesma forma, ele é escrito como a soma de elementos de U2 mais W2, porque são elementos lá do U e do W. Quando a gente faz isso, olha só, eu risquei bastante aqui, mas eu vou limpar um pouco aqui a nossa tela para marcar onde eu quero que você preste atenção agora, tá? Então, preste atenção aqui nesta parte que nós colocamos ali entre colchetes. Quando eu chego nessa parte aqui, o que eu tenho ali é uma manipulação algébrica apenas de vetores conhecidos, certo? São todos vetores de subespaços vetoriais. Eu tenho que somar vetores, eu tenho que multiplicar por um escalar, eu posso aplicar a propriedade associativa, comutativa, distributiva, todas as propriedades para vetores que nós conhecemos. Então, a gente esquece um pouco de onde estão vindo esses vetores e a gente pensa simplesmente como é que eu opero com esses vetores. Então, o que eu fiz aqui? Eu fui organizando da forma que me interessava. Então, eu organizei inicialmente os vetores U próximos um dos outros, então eu tenho aqui agora U1 mais lambda U2, olha lá, essa primeira parte aqui, e a segunda parte vai ser, vou fazer até aqui em outra cor, o W1 mais o lambda W2, que está aqui nessa segunda parte. Percebam que eu tenho, então, U1 mais lambda U2 no primeiro parênteses, mais W1 mais lambda W2 no segundo parênteses. E eu quero saber se isso que eu organizei, e ele está começando aqui, então eu vou colocar ali em rosa de novo meus colchetes, ó, ele começa ali e termina ali na linha de baixo, se isso é um elemento da minha soma, do conjunto ou do subespaço U mais W. E nós sabemos aqui que nós temos simplesmente vetores desses subespaços, ou seja, quando eu somo eles, eu ainda estou lá dentro do meu subespaço, eu tenho exatamente as mesmas características desse subespaço. Então, eu posso dizer sim que eles estão dentro do nosso conjunto soma. E aí, com isso, nós verificamos que sabendo que U e W são espaços vetoriais do nosso espaço maior V, a gente verificou que o nosso elemento neutro ele está lá no conjunto soma, que quando eu somo elementos desse conjunto soma, eu ainda estou no conjunto soma, e a gente fez aqui num cálculo só, né, a multiplicação por um escalar vezes um elemento do conjunto soma, que ainda está lá no nosso conjunto soma. E agora, nós tínhamos ali duas situações para serem verificadas, né? Então, nós tínhamos que verificar se aquela soma de subespaços era ainda um subespaço, só que nós tínhamos também que verificar se a união daqueles subespaços está contido no conjunto soma de subespaços, que é isso que a gente vai fazer agora. Então, olha só, que eu acabei de dizer, né? Exatamente aqui é esse resultado que a gente vai analisar, e ele é bem rápido para ser analisado, tá? Então, eu quero saber se a união desses subespaços está contida no meu conjunto soma, que é um subespaço também, que a gente acabou de analisar. Então, quem que são os elementos da união desses subespaços? Eu vou chamar aqui esse elemento, um elemento qualquer da união, de V. Então, se eu tenho esses subespaços dentro de um espaço vetorial V, e eu estou unindo esses subespaços, eu tenho um vetor V que faz parte dessa união desses subespaços. E esse meu vetor V, então, ele pertence a U, então se ele faz parte da união, ele pertence a U e ele pode pertencer também a W. Mas o que eu sei de todas essas informações que nós temos? Nós sabemos que, então, o vetor nulo, ele sempre faz parte dos nossos subespaços vetoriais, tanto de forma isolada quanto do nosso subespaço soma. Então, eu posso dizer aqui que esse meu vetor V, ele pode ser escrito como V mais um outro vetor qualquer. E esse outro vetor qualquer pode ser o vetor nulo. E isso, então,
faz parte, né, pertence ao meu conjunto soma. E eu posso escrever também, então, se o meu V pertencer a U, isso é uma verdade. Se o meu V pertencer a W, eu posso dizer então que esse V vai ser o meu vetor nulo de novo, mais esse vetor V. Então, se ele pertencer a W, isso também pode ser escrito da mesma maneira. E eu já sei então que o vetor nulo mais o vetor V faz parte, então pertence ao meu conjunto soma. E o meu conjunto soma, que a gente já sabe que é um subespaço vetorial. Ou seja, se eu posso pegar elementos de U ou elementos de V e escrever eles como uma soma, e eles, então, vão ser elementos, né? Se eu consigo escrever eles como soma, eu consigo dizer que eles são elementos do conjunto soma, e o meu conjunto soma agora a gente já sabe que é um subespaço, eu posso, então, dizer que esse conjunto união, ele sim está contido dentro do nosso conjunto soma, que, como eu falei, né, é também aqui para nós um subespaço vetorial. Então, a gente fecha aquela nossa afirmação lá do teorema, né? Então, os teoremas normalmente são demonstrados. Aqui a gente fez essa demonstração rápida e nós podemos, então, já usar as informações do teorema. Então, a partir do momento que eu tenho um teorema e ele foi demonstrado, eu uso isso como informação, muitas vezes para desenvolver outras propriedades ou outros teoremas. E aí a gente vai partir agora para uma outra definição. Então, se eu tenho um espaço vetorial V e eu tenho dois subespaços desse espaço vetorial, então U e W são subespaços de V, nós temos que U mais W é uma soma de U e W se eu consigo mostrar que o meu U interseção com o meu W contém apenas o vetor nulo. E essa soma eu vou chamar de soma direta, certo? Então eu tenho uma soma direta quando a interseção entre esses dois subespaços ela contém apenas esse vetor nulo. E aí eu tenho uma notação específica para essa nossa soma, então a gente vai usar, em vez de usar simplesmente uma soma, você faz o sinal da soma com uma circunferência ao entorno. E esse símbolo a gente chama então de soma direta. Então, né, só para a gente reforçar, o que é a nossa soma direta? É ter uma soma entre dois subespaços, mas a interseção dessa soma contém apenas, né, a interseção desses subespaços contém apenas o vetor nulo. Então eu tenho uma soma bem específica aqui nesse nosso caso. E aí, para a soma direta, eu consigo fazer algumas afirmações. Então a gente vai lá para o nosso mais um teorema, né? Mais um teorema aqui da nossa aula. Então, se eu tenho dois subespaços vetoriais, U e W, de um espaço vetorial V, nós temos que V vai ser igual à soma direta de U com W, C e somente C. Para cada vetor V do meu espaço vetorial V, existir um único U do meu subespaço U e um único W do meu subespaço W que satisfazem a equação V igual a U mais W. É aqui a nossa, né, o nosso conceito maior ali de soma direta. E eu consigo mostrar esses resultados através de exemplos. Então aqui a gente não vai demonstrar esse teorema, mas nós vamos exemplificar esse teorema. Então se eu tenho ali um espaço vetorial V, que é um espaço lá do R3, então V igual a R3, e eu tenho subespaços do R3 dado por formulações ali específicas que nós já conhecemos. Então temos ali um subespaço do tipo U com coordenadas x, y e z, e eu tenho então que esse subespaço vai ser escrito como x igual a y igual a 0, e eu tenho um outro subespaço, que é o nosso subespaço W, e ele é do tipo x mais y mais z igual a 0, e eu tenho então, agora quero então, né, mostrar que V é soma direta de U e W. Então a gente vai justamente, né, usar o conceito para verificar se esse nosso exemplo é ali uma soma direta. Então só para a gente reforçar, o que nós falamos? Então nós falamos, ó, uma soma direta, para ser soma direta, eu tenho que na interseção desses subespaços ter apenas o vetor nulo. Então já começa por aí, senão eu não tenho soma direta. E se eu tiver uma soma direta, eu posso ainda verificar que essa soma direta ela pode construir, né? Quando eu somo esses dois subespaços, eu posso montar com essa soma o meu espaço vetorial principal. E é isso que a gente vai então montar aqui.
Então, nós vamos escrever o nosso W, então eu tenho lá, né, o nosso W, nós sabíamos ali que ele era escrito a partir de uma expressão, tinha lá então x mais y mais z igual a 0, e eu posso então isolar uma dessas variáveis, nós isolamos aqui o z, e eu posso dizer então que z é igual a menos x menos y. Então, só ajustando ali a nossa expressão, eu continuo tendo elementos lá do R3, e aqui, se a gente for pensar, nós temos ali as equações de planos. E aqui nós podemos dizer, então, que esses elementos, que são elementos do R3, completos do R3, então com coordenadas x, y e z, eles vão poder ser escritos como a soma dos vetores de U mais os vetores de W. Então, olha só, os vetores de W, eles vão poder ser escritos como? Então, para a coordenada x, eu tenho o próprio x, para a coordenada y, eu tenho o próprio y, para a coordenada z, agora a gente ajustou ali a nossa expressão, né? Então, eu tenho menos x menos y, a gente ajustou de acordo aqui com a nossa equação, e os meus elementos do meu subespaço U, eles eram escritos de acordo lá com o enunciado, com 0 para x, 0 para y, e então para z eu tinha z mais x mais y. Então eu tinha como informação lá simplesmente que o meu x era igual a y igual a 0, e o meu z então ele era esse elemento completo. E aí quando eu somo, então percebam que aqui eu tenho um vetor, e aqui eu tenho outro vetor. Quando eu somo esses dois vetores, eu vou somar coordenada a coordenada. O que eu sei aqui? Eu sei que esse primeiro vetor pertence a U, que esse segundo pertence a W, e se eu somar os dois, eu vou encontrar um vetor com coordenadas x, y e z. E esse vetor com coordenadas x, y e z, ele é justamente um vetor de R3. Então eu vou encontrar ali um vetor dessa soma que é exatamente aqui igual para nós ao próprio R3. Ou seja, essa soma aqui que nós estamos chegando, ela não é uma soma qualquer. Eu já consigo dizer que ali eu tenho, então, o que a gente chama de soma direta. E nós vamos, então, agora mostrar ainda aqui que essa soma direta, então, ela contém apenas o vetor nulo, né? Porque toda soma direta, nós sabemos que lá na interseção, na verdade dela, eu tenho apenas esse vetor nulo. Então, falta para a gente fechar, para a gente poder afirmar que ali a gente tem uma soma direta, analisar a interseção entre esses dois subespaços. E essa interseção vai ter que conter apenas o vetor de coordenadas 0, 0 e 0, tá? E aí, então, como que nós montamos esse nosso sistema para chegar nesse resultado? A gente vai usar os elementos que nós temos lá do nosso subespaço U e do nosso subespaço W. Então, o que a gente sabe lá do subespaço U? Nós temos informações lá no enunciado, inclusive do nosso exemplo, que x era igual a 0 e que y era igual a 0. Então, informações que nós conhecemos desse subespaço, nós até deixamos aqui, tá? Então, o nosso U, ele tem essas informações lá no enunciado, x igual a 0, y igual a 0, portanto, x igual a y igual a 0. E do nosso W, nós sabemos ali que nós temos a equação daquele plano, que inclusive nós isolamos o z para fazer a manipulação ali para análise da soma direta, e nós sabemos que nós podemos escrever ele como x mais y mais z igual a 0. Então, essas são as nossas três equações. Primeira coisa que a gente olha para esse sistema, então agora eu vou puxar lá na minha memória informações de resolução de sistemas de equações lineares. Bem, esse sistema é um sistema homogêneo. Então, ele é homogêneo porque depois dos sinais de igual, eu tenho apenas zeros. Se ele é homogêneo, ele tem solução com certeza, ou solução única, ou ele tem infinitas soluções. E é isso que a gente vai ter que, então, aqui analisar rapidamente. Como nós sabemos que x é igual a 0 e y é igual a 0, esse sistema ele não precisa fazer escalonamento, não preciso pensar em nenhuma técnica de solução para ele. Então, se eu sei que isso aqui é igual a 0 e isso aqui é igual a 0, automaticamente eu vou encontrar que z é igual a 0. Então, eu chego na resposta. E essa é, então, a minha solução do sistema, e ela é única. Eu tenho ali um sistema compatível e determinado. Ele é homogêneo, mas ele tem como única solução a solução trivial, né? Quando ele tem uma única solução, ela sempre vai ser a solução trivial. E eu consigo provar, então, exatamente o que a gente queria lá no início. Então, agora, além de perceber que eu tinha uma soma especial, que me levava a elementos lá do R3, eu ainda verifiquei que a interseção desses dois subespaços, ela contém apenas
apenas o vetor nulo. E agora sim, então, com essa última verificação, a gente pode dizer ali que nós temos uma soma direta e que essa soma direta, então, ela permite que eu esteja somando elementos do subespaço U com elementos do subespaço W, e quando eu somo esses elementos por essa soma direta, eu vou encontrar o meu R3 completo, eu vou encontrar o meu espaço vetorial completo, que é, aqui no nosso caso, o nosso R3. Então, nós vimos ali o nosso exemplo algébrico, então dentro ali do nosso contexto da álgebra linear, da geometria analítica. Só que nós vamos agora para um exemplo um pouco mais prático. Então, nós trataremos de subespaços na engenharia para o estudo de vibrações de uma viga fixa em ambas as extremidades, que nós chamamos ali de viga biengastada. Então, nós vamos considerar uma viga reta biengastada. As vibrações dessa viga, devido às restrições nas extremidades, elas são predominantemente verticais e elas podem envolver torção ao longo do seu comprimento, por exemplo. Então a gente está fazendo aqui algumas suposições. Essas vibrações, elas podem ser descritas matematicamente por funções que representam os deslocamentos verticais e de torção ao longo do comprimento dessa viga. E nós vamos, então, denotar quem são esses elementos. Então, nós vamos chamar de U. U vai ser o nosso subespaço das funções que descrevem o deslocamento vertical dessa viga. E nós vamos chamar de T, o subespaço das funções que descrevem as torções ao longo dessa viga. Então, quais vão ser as propriedades desses subespaços? Lá para o subespaço U, eu vou dizer que ele tem como propriedade, então, que ele contém todas as funções que descrevem o deslocamento vertical na viga ou da viga relacionados à flexão. Já o subespaço T, nós vamos dizer que ele contém todas as funções que descrevem as torções ao longo dessa viga que surgem devido a cargas assimétricas ou dinâmicas que foram aplicadas nessa viga. E aí nós podemos fazer a soma desses subespaços. Então eu vou somar o subespaço U e o T, vou denotar ali como U mais T, e essa soma ela vai cobrir então todas as combinações possíveis de deslocamentos verticais e de torções, permitindo então que a gente possa expressar qualquer movimento da viga como uma combinação linear desses componentes. E na prática isso facilita a análise das vibrações, onde os engenheiros podem então decompor os movimentos complexos dessa viga em componentes mais simples. E isso facilita a análise das frequências naturais e dos modos de vibração dessa viga. Então aqui a gente usou, né, como eu falei, um exemplo de uma viga biengastada, é um exemplo bastante simples, mas é essa lógica que a gente pode aplicar para exemplos também mais complexos. Então, concluindo a nossa aula, nós vimos como avaliar os subespaços vetoriais e encontrar a interseção e a soma desses subespaços. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Desejo a todos ótimos estudos.